foge de autoestima, né? Como eu falei um pouquinho antes, todos nós temos problemas de autoestima, mas talvez a gente nem saiba que tem problema de autoestima, né? É difícil de perceber isso, né? E a gente vai começar mostrando quais são os sinais de que essa nosso gostar da gente mesmo, respeitar a nós mesmos, o quanto isso, em algum nível, em algum grau, ele está corrompido, tá? Então, vamos lá. Então, como que a gente vai detectar essa questão da autoestima, né? A gente, toda vez que a gente estiver inseguro, com medo, se sentindo culpado, dúvidas, negatividades, quando a gente se sente inadequado, quando a gente se sente inferior a alguém ou diante de alguma situação, quando a gente se coloca mais fraco, mais falho, mais inseguro, quando a gente se critica, isso são sinais claros de que o gostar de si, o ter autoestima, ter alto valor por você está em falta ou está diminuído, né? E a situação se agrava mais é porque a gente não entende isso como uma questão de autoestima, uma falha na autoestima, né? Então, para a gente começar a entender isso, que é a proposta dessa palestra, é a gente entender que a gente vai ter que usar meios indiretos para a gente perceber essa falsa autoestima. E como que é isso? A gente vai precisar de nos relacionarmos com os outros para a gente sentir essas inseguranças, essas inferioridades, esse estar menor, estar menos. A gente vai precisar de medidas indiretas para perceber que nosso alto valor está corrompido, tá? O não saber disso é que nos coloca numa prisão, num círculo vicioso que a gente realmente não consegue sair dele e não consegue restaurar, não consegue tratar, tá? Então, a gente só consegue perceber de uma maneira indireta. Então, vamos ver que maneiras indiretas são essas. Toda vez, como eu já falei, a gente se deprecia, toda vez que a gente se inferioriza, toda vez que a gente se sente rejeitado, de novo, por alguém lá fora, a gente se compara com alguém e se sente inferior. Quando alguém lá fora nos critica, nos rejeita e a gente se sente mal. Quando a gente não sabe nem por que culpa e vergonha. Culpa e vergonha por quê? E como é um sentimento ruim, normalmente a gente não vai investigar por que eu estou me sentindo culpado? Por quê? Por que eu estou envergonhada? E aí, essa reparação nunca ela é feita. A gente sempre permanece nessa falta, nessa infelicidade, nessa incerteza. A gente não... Isso é muito importante, né? A gente nunca pensa, bom, eu tô com esse defeitinho, eu tô com essa me sentindo rejeitada, mas eu posso mudar, eu posso ser diferente, eu posso melhorar. Eu nunca coloco em mim essa possibilidade. Vocês percebam que o problema da autoestima ela é extremamente ruim porque passa a ser uma condenação, uma prisão. Eu fico ali, eu não penso que eu posso mudar, eu não penso que pode ter outras possibilidades, até de me libertar de pessoas nocivas que estão na minha volta. Entendem isso? Então, essa frase, não estamos dispostos a perceber as infinitas possibilidades que a gente pode mudar e realizar diferente, isso é onde a gente permanece nessa prisão. Tá? Nos contentamos. A gente se contenta com um pouquinho na vida, né? Geralmente a gente se contenta com o que a vida entrega para a gente, né? Com o que a gente pega, com o que vai nos acontecendo, né? E de repente a gente está meio feliz, de repente a gente está um pouco insatisfeito,
né? E com esta palestra, com esse bate-papo hoje, a ideia é que vocês percebam que toda vez que a gente está com esse mal-estar, qualquer que seja um desses que eu estou mencionando aqui, isso é uma questão de autoestima, de alto valor, tá? A gente se coloca sempre como em segundo lugar, né? Ah, não, tá bom assim. Fazer o jogo do contente. Ah, não, tá bom, a gente não pode ter tudo. Tem momentos que eu estou feliz e momentos que mais ou menos. Eu tenho amigas que são legais, mas outras nem tanto. A gente não pode ter tudo na vida. Essas falas é que são muito ruins, né? A gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção, né? E também outra coisa importantíssima é quando a gente acha que a gente não merece, tá? Isso também para o Pastor, quando eu li uma das apostilas lá atrás, há 20 anos atrás, que eu estudo o Pastor, que há 20 anos, um pouquinho mais até, mas bem no início, quando eu comecei a estudar as apostilas, tem uma frase que ele fala: vocês merecem simplesmente tudo e o melhor da vida. Para mim foi um impacto, foi um choque. Foi um choque. Foi a primeira vez que eu escutei isso na minha vida, que eu tinha o direito de ter tudo na minha vida. Eu mereço tudo que tem de bom, eu mereço tudo que tem de melhor, né? De novo, acreditar que eu mereço pouquinho é onde eu me condeno, é onde eu não vou buscar mais, é onde eu não vou me melhorar, é onde eu não vou trabalhar com a minha autoestima, tá? Então, o que é não gostar de mim, né? Nós não somos perfeitos, isso a gente já falou muito ano passado, a gente tem muita coisa para ser melhorada, a gente tem muito defeitinho, vamos dizer assim. A gente tem algumas fraquezas, algumas falhas, algumas maldades, até algumas negatividades que eu chamei aqui, na minha corrente do que eu sou, às vezes a gente tem um elo que está mais ou menos meia boca, né? Essas falhas, esses defeitinhos, né, a gente tem que entender que, por essa questão de autoestima, isso, de novo, passa a ser uma autodepreciação, como se não houvesse conserto, como se não houvesse uma maneira de reparar, de consertar ou de melhorar, né? O que torna isso irreparável é o fato de eu não trazer consciência, não pegar esse elo vermelhinho ali na minha mão, trazer na minha consciência e falar: será que eu posso mudar isso? Será que Ainda eu acho que o posso? negócio está aqui, você vê? Você acha? Alguém está com o telefone. Poderia fechar, por favor, o microfone? Porque está dando interferência. Bom, então é isso. Aonde a gente se sente mal e a autoestima vai continuar sempre para baixo, sempre corrompida, é esses elos ou essas fraquezas, essas negatividades que todo ser humano tem, porque a gente não é perfeito, a gente é humano, a gente não é perfeito. Mas essas partezinhas falhas, essas partezinhas vermelhas, aí como esse elo da corrente, a gente não investiga, não traz para a consciência e não procura melhorar. E aí a gente fica perpetuando essa relação consigo própria de uma forma muito danosa, muito triste até, né? E vai aceitando. Lá no fundo eu não sei bem, mas eu tenho uma coisinha lá dentro de mim que eu não gosto muito. Então, se eu não gosto muito, eu não devo merecer tudo de bom na vida, né? Talvez o meu vizinho, talvez um colega de trabalho, mas eu não, porque sem eu saber, eu estou farejando que tem alguma coisa que eu me envergonho, que eu me sinto culpado, e por conta disso eu ponho embaixo da consciência. Então, vocês estão vendo que isso é uma armadilha que a gente vive, né? Não elabora, não trabalha e não sai desse ciclo vicioso, né? Então, aqui ele está dizendo, realmente a gente pode se deparar com aspectos nossos feios, lamentáveis, indesejáveis, mas é diferente. Não é a corrente inteira que é uma porcaria, é este elo que está corrompido, este elo que está falho. Eu vou corrigir esse elo, mas a corrente inteira é saudável. Isso é muito importante.
Esse é o cerne dessa apostila, hoje, desse nosso bate-papo, é trazer para a consciência o elo, a minha parte, Luciana, que não é tão bacana assim, que talvez tenha aspectos, sei lá, que eu quero punir quem me faz mal, que eu quero me vingar de alguém que me faz mal, talvez o meu lado feio, meu lado inferior, para quem está vindo com essas apostilas, a gente sabe que a gente tem um lado maldoso, um lado inferior, que a gente esconde, se envergonha muito. Mas sim, vamos confessar, eu tenho minhas maldades, eu tenho minhas falhas, eu tenho as minhas falhas de caráter, mas eu não sou elas. Eu preciso lidar com elas e me melhorar, tá? Isso é muito importante. E só posso fazer isso se eu, ao invés de colocar embaixo da mesa, tirar da minha visão ou tirar da minha consciência, eu agora trago tudo para trabalhar, para olhar e falar: não, a minha corrente está inteiraça. Este elo está com problema. Esta partezinha minha está com problema, tá? Então, qual é a nossa atitude que a gente faz errada, né? Errônea, né? É isso que eu estou falando, a gente não buscar e trazer o que está oculto, não enfrentar essa situação. A gente se perde muito de uma forma muito superficial, a gente sente esse mal-estar que a gente não apura ele, não verifica o que quer. Então, esse mal-estar, a gente começa a entrar num processo de defesa que a gente começa a se justificar. Não, eu fiz assim porque é assim. Sabe, a gente começa a racionalizar, a gente começa a dar explicações, mas isso não é o tratamento em si. Isso é simplesmente um se debater, ficar aqui na mente egóica, ficar aqui na racionalização, dando desculpas para não enfrentar o que tem que ser enfrentado. E daí a gente perpetua uma autoestima baixa, né? E como eu falei para vocês, eu me identifico tanto com aquele elo vermelhinho, com aquela minha falha, com aquela minha maldade, e a gente se identifica com aquilo lá. Vocês entendem? Aqui começa a gente a perceber muito claro que eu me jogo quase que no lixo, eu me acho que eu não sou uma boa pessoa, né? Embora eu me esforce aqui a minha vida inteira para ser uma boa pessoa, né? Mas lá embaixo, esses elozinhos que eu não enfrento, eu fico com uma sensação de que, no fundo, eu não devo ser uma boa pessoa. Uma armadilha terrível, porque eu estou identificada sem perceber com aqueles elos fracos, com aqueles elos feios e indesejáveis, tá? Mas eu não sou eles são uma parte de mim. Isso é completamente, aqui tem um divisor de águas se a gente entender isso. Eu não sou eles, mas eles são uma parte de mim, tá? Então, qual é a atitude agora correta? É reconhecer que existe uma enorme diferença entre a gente rejeitar, eu tenho este lado meu que eu não gosto, eu tenho esse lado meu meio fraco, mas eu não sou ele. Eu posso trabalhar para melhorar esse, eu posso fazer alguma coisa a respeito. Agora, tudo está na minha consciência. Eu não preciso mais do julgamento e do espelho externo. Eu agora, esse é o caminho forte do autoconhecimento. Eu começo a olhar para os meus elos interessantes, bons, as minhas virtudes, as minhas qualidades, mas eu não escondo mais de mim os meus elos falhos e negativos e feios, né? E agora esses elos são partes minhas, mas não sou eu. E eu posso sim pegar uma parte hoje mais madura, mais trabalhada e tentar corrigir e melhorar esses aspectos, ou soldar, vamos falar de um termo mecânico, pegar aquele elozinho vermelho que estava né, aberto, estava falho, eu posso colocar uma solda, alguma coisa eu posso fazer. Esse é o estado do ser que se reconhece em sua humanidade, mas ele se valida apesar dos elos frágeis e ele faz esse trabalho de se melhorar dia a dia, dia a dia, dia a dia,
olhando aqueles aspectos que ele pode melhorar, tá? Completamente diferente do que, ao não se trabalhar, a gente quase que se joga no lixo, a gente quase que fala, eu não sou uma boa pessoa. Entendem isso? Isso é bom, vocês precisam, isso talvez não seja tão consciente, mas é bom vocês trazerem para a consciência e ir comparando, né, com o que acontece, né? Então, qual a nossa tarefa? Nossa tarefa é desidentificar com aquelas nossas partes falhas, fracas e defeituosas, né? A gente confronta elas, passa a conhecê-las e não mais escondê-las, porque quando eu escondo de mim as minhas falhas e as minhas negatividades, eu estou refém delas, entendem isso? E daí eu me deprecio, né? Então, aqui é o contrário. Eu não escondo mais, porque ao esconder de mim as minhas partes fracas, eu me enfraqueço como um todo. Eu me sinto mal. Alguém vai lá e parece que vai, né? Os meus inimigos parece que vão descobrir essas partezinhas minhas que eu estou escondendo de mim, né? Eles vão lá e gritam, fazem aparecer, né? Então, não vamos nos tornar frágeis para os outros. E como a gente faz isso? Quando a gente encara as nossas partes boas e as nossas partes a serem melhoradas, tá? Então, isso é muito importante. A gente confronta aqueles elos ruins, falhos, né? Mas a gente jamais perde o respeito por nós. Sim, eu sou uma pessoa que tem muitas qualidades, eu sou uma pessoa que me respeito por tudo que eu fiz na vida, por o crescimento, o amadurecimento, o quanto eu me melhorei como ser humano, mas eu ainda sei que eu tenho algumas partes minhas que ainda são imperfeitas e que ainda eu tenho que investir trabalho, dedicação, determinação nessas partes. Pronto, eu estou aqui com a minha autoestima restaurada, os meus inimigos podem apontar as minhas falhas, não vão me atingir mais, porque eu não estou mais escondendo de mim, elas estão muito claras e o respeito por mim está aqui claramente presente, tá? Então, o que acontece, né? Qual que é a chave, então? Qual é a nova percepção? Então, é assim, ele fala nessa apostila que nós e a vida somos a mesma coisa. A gente flui, a gente muda, que nem as estações do ano, as plantas, as folhas caem, as árvores crescem, as flores aparecem, os frutos dão e depois caem, depois vem outra florada, depois outra perda de folhas, e assim vai. A vida é assim. As ondas do mar, tudo é assim, tudo é movimento, nada é parado, tudo é movimento. E nós, aqui não aparece muito bem, mas nessa imagem, mas a gente fica aprisionado ao que a gente acredita na gente, né? A gente se limita a uma ideia que a gente tem da gente. Então, a gente fica enredado e aprisionado nesse círculo vicioso. Então, aqui ele faz um lembrete que a gente é como a vida, né? A gente flui. Hoje eu tenho um monte de qualidades e eu tenho alguns defeitos. Sim, essa é a minha realidade, essa é a minha humanidade, essa é quem eu sou hoje. Mas daqui a 5 anos eu com certeza estarei melhor, porque eu vou dedicar esses 5 anos para aprimorar, melhorar essas minhas falhas, minhas fraquezas e etc. Tá? Então, nós e a vida, nós somos um só. E a gente muda de hora para hora. Se vocês olharem para vocês há 10 anos atrás, eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento, cresceu com as experiências, se desenvolveu, tornamos seres humanos melhores, né? E daqui a 10 anos, mais. E melhor ainda se a gente for prestando atenção nos nossos pontos fracos, nos nossos pontos feios, né? Nos nossos pontos que a gente não quer olhar, mas é justamente o convite é a gente olhar, tá? Porque daí a gente pode restaurar e trabalhar nisso, né? E como a vida sempre há infinitas possibilidades e potencialidades de mudança e expansão.
Isso aqui é uma chave, gente. A gente ficar com essa ideia de quando eu me encontrar numa situação que eu estou me sentindo muito mal, porque eu senti que eu falhei, senti que eu não fui segura. Ok, próxima vez que eu for fazer uma apresentação, eu posso me preparar mais ainda, eu posso possibilidades de mudança e potencialidades de melhoria. Eu tenho que ficar com isso, eu tenho que dar esse voto de confiança a mim. Entendem isso? Então, essa frase, nós, como a vida, que nós somos um só, nós somos parte da vida, né? Dentro de nós há infinitas possibilidades e potencialidades de mudança e expansão. Se eu ficar com isso, toda vez que eu me deparar com aspectos negativos, a esperança volta. Eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou estudar, eu vou pedir ajuda até para saber o que eu preciso saber. Entendem isso? Né? Então, isso é muito importante, isso é uma chave. A qualquer momento a gente pode mudar, existem possibilidades. Em mim, eu posso ter errado, eu posso ter feito algo feio, mas dentro de mim há bondade, grandeza, sabedoria, há coisas há aspectos meus que eu posso buscar, usar e melhorar, tá? Então aqui vocês veem que aqui a esperança ela tá ativa, né? E a verdadeira natureza do homem virá à tona mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, a natureza igual à da vida, que a gente pode né, não estar tão bem hoje, não estar tão evoluída, não estar tão madura, mas a gente pode melhorar minuto a minuto, tá? Então, nesse momento que cai essa ficha, fala, bom, eu não sou isso. Eu fui pega, me descobri nesse aspecto ruim, nesse aspecto falho, né? Fui fazer uma apresentação, não me preparei, fizeram perguntas que eu não soube responder, né? Ok, então, momento de despertar é assim, eu não sou uma péssima palestrante, eu não sou uma péssima facilitadora de Petro, né? Não, eu falhei porque eu não me preparei, né? Mas vou me preparar, vou me desafiar, fazer outra palestra e daí sim eu vou estar tinindo, eu vou estar com, sabe, com o que eu quero falar, eu quero estar com isso na ponta da língua. Aí a gente se restaura, aí a gente se repara, tá? Isso é muito importante. No momento que tomamos consciência de que podemos melhorar, mudar, crescer qualquer situação ruim, a qualquer momento, né? Quando a gente aceita isso e chega a essa conclusão de que eu tenho que trabalhar para melhorar, esse aspecto feio não me pega mais. Eu já estou livre dele, eu já estou desidentificada dele. Entendem isso, a diferença? Né? Então, neste momento que a gente, cai essa ficha, eu vou fazer algo a respeito, né? Internamente parece que eu aciono poderes em mim que estavam lá fechadinhos, esquecidos. Daí eu começo a agir, eu começo a me movimentar. E isso é vida, movimento é vida. Espera, eu começo a falar com as pessoas, eu começo a estudar, eu começo a ter criatividade, eu começo a ter bondade e respeito comigo. Né? Eu peço perdão pela. Poxa, Luciana, você não se preparou bem? Que pena, né? Olha lá, falhou, você também não se preparou, você foi meio irresponsável. Mas você não é uma pessoa responsável. Hoje eu estava desatenta, mas vamos ver o que eu posso fazer e eu desafio de novo a me preparar melhor e estar pronta para a próxima bate-papo. Estou dando um exemplo simples, mas só para vocês entenderem como a gente sai. Parece uma areia movediça que ela quer me engolir. Não, a gente precisa sair. É essa capacidade que a gente tem de se melhorar e se mudar e etc. Tá? Então, a desesperança vai embora, a autocondenação vai embora e a gente começa a voltar. Esse amor por si, esse respeito por si, essa consideração
Não, eu tenho valor, eu não sou... A corrente inteira não está podre, ela não está ruim, né? Ela está lá, é uma questão. Então, qual que é o poder da consciência? Isso também na apostila ele fala, porque a gente não conhece o poder que a gente tem, o poder da mente consciente e desperta. A gente, infelizmente, a gente ainda não tem consciência do poder que a gente tem. A gente usa mais ou menos de uma forma meio displicente, né? Ele fala que quando a gente junta o pensamento desperto, a força de vontade e as emoções num propósito maior, melhorar algo meu que não está bom, isso tem um poder monumental maior do que a bomba atômica, porque ele compara se um átomo, que é uma coisinha que a gente nem olha, quando ele é ativado, ele tem um poder danoso, né? Não é isso, a comparação aqui não é nesse aspecto, mas é o que um átomo tão ínfimo, tão pequeno, que poder que ele tem de deslocar o ar e criar uma situação. Então, isso é só para mostrar que o poder que a gente tem quando a gente põe um propósito da gente ir firme. Eu vou ver o que eu tenho que melhorar em mim, eu vou ver o que é feio em mim, o que é corrompido, o que é falho, o que é fraco, e eu vou usar a minha determinação, o meu poder para buscar ajuda, né? Fazer o que tem que fazer para reparar isso em mim. Essa é a postura que é esperada de nós, e não, né? Ai, eu sou isso, eu não tenho o que fazer, né? Eu não gosto de mim, eu escondo de mim, eu tenho vergonha, né? E a gente não usa esse poder monumental que é uma consciência desperta, né? O que a gente pode ativar, pedindo ajuda, cooperação, usar a minha sabedoria, acionar para a gente fazer essa mudança. Estão percebendo que são duas posturas completamente diferentes. Uma é uma pessoa que, né, fica lá, não gosto de mim, eu não tenho valor, e outra não, vamos lá, o que eu posso fazer de diferente? É completamente diferente essas duas posturas. E essa frase é muito interessante, eu peguei ela inteira, né? E eu coloquei ela um pouco longa, mas é importantíssimo, porque ele fala que dentro de nós tem tantos poderes que é como um solo fértil. Ele compara a nossa possibilidade de florescer, mudar, como um solo fértil. Então, eu vou ler ela na íntegra, que eu acho que ela já é muito autoexplicativa. Percebam a si mesmos como solo fértil a qual ainda não foram lançadas sementes. O solo fértil contém sempre o poder incrível de trazer à superfície novas expressões de vida. Os potenciais fervilham, quer as sementes sejam lançadas ou não. Toda a consciência humana e a vida de vocês é o solo mais fértil que se pode imaginar. O solo fértil está sempre lá, com um poder incrível de fazer nascer novas expressões de vida. E isso é tudo que vocês são. Os seus pensamentos, seus sentimentos, a sua vontade e as suas energias, os seus poderes, as suas forças, as suas possibilidades de ação e criação. Quando a gente alinha tudo isso, não tem mais para ninguém. Entendem isso? É um poder que está em nós, essa força do solo, né, que está à minha disposição. Cada situação em que vocês se encontram contém novas possibilidades de reação. Vocês sempre têm escolhas. A gente esquece disso o tempo todo. Todas as situações eu posso escolher diferente. Enquanto vocês supuserem que essa abordagem habitual é a única possível, não compreenderão que as possibilidades e os poderes que a vida representa estão aí à disposição para nós. Faz sentido isso para vocês? Né? Já estamos acabando aqui, tá?
Então, qual é esse poder do universo? Né? O universo que criou tudo que há nele, inclusive a vida e nós, né? Tudo, inclusive nós, tem a força desse solo fértil, tem a força de mudar qualquer coisa. Esse poder também estão em vocês, né? E se manifestam quando vocês invocam deliberadamente. É como eu falo, parece que a gente alinha com esse propósito de se melhorar. Isso só pode ser feito quando a gente conhece essa força interna, que é essa fonte de vida que está sempre em mudança, em movimento, em expansão, com infinitas possibilidades, tá? Isso tudo está aqui dentro da gente, tá? E a gente começa a ter paz, a gente começa a gostar mais da gente, não quando a gente estiver perfeito, não, mas quando eu sair desse buraco, desse mal-estar, né, dessa autorrecriminação, e eu já assumir eu tenho o poder de mudar. Qualquer coisa que eu depare em mim, que eu não estou muito feliz, não estou muito contente com alguns aspectos meus, quando eu decido, me alinho por dentro e eu falo, eu vou mudar, a paz, a esperança, tudo, o bem-estar volta sem não mudar nada ainda. Vocês entendem? Só a esperança, só essa mudança interna já me traz paz. Eu ainda nem alcancei, eu preciso talvez de 10 anos para ser uma Luciana ainda mais espiritual, mais evoluída, mais bacana. Mas só que quando eu faço esse compromisso interno comigo, eu já estou me sentindo bem, porque eu já tracei uma rota. É só questão de tempo daí. Entendem isso, né? Então, nós só poderemos encontrar a paz quando verdadeiramente a gente aceitar o que há de mais feito. Não adianta eu esconder aqueles elos fracos. Não adianta. Isso me enfraquece, destrói a minha autoestima, destrói o meu autovalor, o meu autorrespeito, né? E é pelo contrário, só quando eu encarar o que eu tenho de feio, de indesejável, do infantil, do que ainda precisa ser desenvolvido, quando eu encaro isso, enfrento e mudo a postura, a paz já existirá sem eu ter que esperar mais tempo lá na frente. É só uma questão de tempo, tá? Então, a gente não esquecer jamais de que a gente tem esse poder divino, vamos dizer assim, da gente transformar qualquer coisa. E com essa determinação, a gente consegue modificar, tá? Então, acho que é isso. Para a gente começar o bate-papo, acho que é isso. É isso aí, tá?